Hoje nós vamos falar o tema amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos começar com Mateus, onde encontramos. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás teu próximo como a ti mesmo. Buscamos a explicação deste trecho no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos resumido nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Continuando o nosso estudo no capítulo 41 de o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, intitulado A Regra Áurea. Este livro é um presente de Emmanuel para todos nós, nos levando a reflexões profundas. É apenas um conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. São algumas passagens com frases pequeninas, proporcionando uma fisionomia toda especial e com complemento de suas considerações. Por muitas vezes, no curso de nossas existências, temos desprezado o caminho que estamos seguindo e somos indiferentes à verdade da vida. Partindo de trechos evangélicos, Emmanuel nos lembra que Jesus nunca nos deixou desamparado, que é um amigo generoso, mas que depende de nosso interesse e esforço pessoal para conseguirmos entrar em contato com Ele. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda de Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro do Cristo. Diziam os gregos, não façai ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façai a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que deseja para si. Doutrinava os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiu os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Profetas, administradores, juízes e filósofos por toda parte, em diversas épocas tiveram a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos tempos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea era a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidades de tratamento, endereçado ao fracasso, e providenciar-lhe a melhoria simplesmente em troca da satisfação e de vê-lo restituído. Você já pensou nos resultados incalculáveis de proteger uma criança ao abandono, desde as suas primeiras iniciações até a obtenção de título profissional, que lhe proporcionará o respeito a si mesmo, sem intuito algum de cobrança? Já refletiu na importância inavaliável de um serviço sacrificial sustentado em benefício de outrem, do princípio ao arremate, sem pedir ou esperar a administração de quem quer que seja?
Só aqueles que passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que nos dominam ao cumprirmos integralmente os deveres assistenciais do começo ao acabamento, sem a mínima ideia de compensação. Ocasião não nos falta. Obremos diariamente com multidões de doentes, de desabrigados, de famintos, de obsessos e desorientados. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusiva em si próprio, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais à nossa. A desigualdade social não é obra de Deus, e sim dos homens. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará somente a igualdade do desmerecimento, pureza do espírito, o espírito mais puro ou o espírito menos puro. Não é necessário criar uma culpa social, porque a sociedade é responsável por isto. É uma culpa coletiva, pela indiferença. Allan Kardec disse uma frase de muita beleza: numa sociedade onde alguém morre de fome, deveríamos ter constrangimento de viver nela. É um problema mundial, mas a solução precisa ser local. Como dizia Gandhi, numa rua que existe uma casa de paz, a rua termina por ser pacificada. Num bairro que possui uma rua de paz, o bairro termina pacificado. Numa cidade que possui um bairro de paz, a cidade terminará pacificada. Numa nação que possui uma cidade de paz, o país terminará pacificado e, por consequência, o mundo. Se começarmos a fazer o mínimo, iremos atingir o máximo, porque todos nós uniremos, ganharemos força e resolveremos de maneira solidária esse problema social. Cada um precisa fazer sua parte. Enquanto os bombeiros não vêm apagar o incêndio, joga o seu baldinho de água, como dizia Divaldo. Se cada um contribuir com a parcela mínima que seja para atenuar as dificuldades gerais e diminuir as desigualdades sociais, o mundo depende de nós. Não cruzemos as mãos. Experimente, desencadeie a causa do bem e o bem responderá automaticamente a ti. Muitos falam da extrema dificuldade por estabelecer boas obras no serviço da confraternizações evangélica. Desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver fielmente ao supremo bem. Será que essas reclamações são justas? Como nos disse Paulo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Não podíamos ter como Salvador em sua posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo, descendo à esfera dos homens, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, e passa no mundo refletindo-lhe a vontade sábia de misericórdia, e para todos legou o caminho a Deus, o caminho para a luz. Amai-vos como eu vos amei. Certa feita, Chico nos contou uma história muito curiosa de duas damas que no teatro de Bolshoi, em Moscou, assistiram uma peça de teatro comovedora. Era inverno, ambas se emocionaram até as lágrimas. Saíram dali tocadas pela personagem central e quando iam saindo do teatro para pegar a carruagem, encontraram um homem deitado no mármore frio e desagalhado enquanto nevava. Uma das damas foi logo acometida de um gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de minque para cobrir o homem. A segunda, prática e racional, disse: não faça isto. É um casaco de alto preço. Quando chegarmos em casa, mandaremos o lacaio trazer para eles alguns cobertores. E ela deteve o gesto. Então foram-se. Chegando em casa, foram tomar um chá quente, esqueceram e adormeceram. No dia seguinte, a primeira dama lembrou-se, chamou o lacaio e mandou levar os agasalhos. Quando ele chegou, o homem havia morrido de fome, morria congelado. Então, Bezerra de Menezes disse a Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tardiamente. Vamos encontrar no livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel, que foi psicografado em conjunto por Chico Xavier e Valdo Vieira, que nos fala o seguinte: efetivamente não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhes todos os problemas de ordem material, porém podemos empregar o verbo e a atitude, os olhos e ouvidos, pés e mãos de maneira constante na obra da edificação espiritual.
Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutre o desejo de auxiliar. Todos sonhamos com um império de fraternidade, todos ansiamos por ver funcionando a solidariedade entre todos os seres na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade, mas quase todos guardamos termos, palácios e milhões, títulos e honrarias para contribuir nesta realização. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Capricho, amor no que faz no dia a dia. Quantas e quantas vezes nós vamos no interior de Minas Gerais, naquelas casas que elas são de piso de barro e ela tem um tapetinho na porta. Você entra e pede um copo d'água e é retirado da moringa naquele copo de alumínio areado, brilhando, e a água está fresca, porque aquele ambiente está cometido de amor. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil, já nos falava Aristóteles. Divaldo nos conta uma história que era verão em Nova York, que fazia um calor sufocante, insuportável. As pessoas andavam pelas ruas mal-humoradas, em visível desconforto. Ao encontrar um ônibus, o narrador foi surpreendido com a saudação que veio do motorista. Oi, como vai? Era um homem negro de meia idade, largo sorriso. Repetiu a mesma saudação a todos os passageiros que foram entrando ao longo do percurso no denso tráfego da cidade. Todos se surpreendiam, pois estavam com o humor comprometido pelas condições climáticas e poucos retribuíam o cumprimento. À medida que o ônibus se arrastava pelo traçado do centro da cidade, uma transformação mágica foi gradativamente ocorrendo. Para o deleite dos passageiros, o motorista encetou um animado comentário sobre o cenário à nossa volta. Havia uma liquidação sensacional naquela lógica, uma exposição maravilhosa naquele museu. Já souberam do novo filme que acabou de estrear naquele cinema da esquina? O prazer dele com a riqueza de possibilidades que a cidade oferecia contagiou a todos. E ao descerem do ônibus, as pessoas já haviam se despido da couraça de mau humor com que tinha entrado, e quando o motorista lhe dizeria até logo, tenha um ótimo dia, todas as pessoas retribuíam sorridente. Lembremos, um rio se compõe de fontes pequenas, e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar amanhã para começar. Nós podemos começar não reclamando do verdureiro que não reservou para nós as melhores folhas. Nos primeiros minutos do amanhecer, endereçar um pensamento de simpatia àqueles que nos ajudam no ambiente doméstico. Aceitar um amigo que não te pode atender uma solicitação, às vezes ele está algemado a compromissos que você não conhece. Lembrando que o funcionário que te serve, por vezes, está inseguro, ou apressado, ou fazendo um mau serviço, que pode estar passando por uma tribulação doméstica. Escutando os companheiros de ânimo triste, como nós sabemos, a tristeza pode nos levar a doenças, pode nos levar ao suicídio. Nós estamos aí no Janeiro Branco, que fala para a gente cuidar das nossas doenças mentais. A gente tem que dar atenção àquele que demonstra desânimo. Interpretar o colega irritado por enfermo e rogar-te os medicamentos da tolerância. Não vamos nos ofender com gestos ou atitudes infelizes que as pessoas que transitam na rua façam para conosco. Pode ser um obsediado, pode ser uma pessoa desequilibrada. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que gostaria que fizesse para nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos para nós. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o que temos para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. E quando nós adotarmos como regra de conduta, os compreenderemos, a verdadeira fraternidade reinará aqui na terra, a paz e a justiça. Não haverá ódio, nem haverá guerra, tão somente união, concórdia
e benevolência mútua entre os seres. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual dos 3 te parece ter sido o homem daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com o próximo. Então vai, diz Jesus, e faça-se o mesmo. Jesus nos exemplifica muito claramente que o próximo é qualquer um. É o menino que está ali na beira da rua pedindo esmola. É aquele que está no nosso trabalho. É aquele que nos causa dificuldades. É o nosso filho, mas é também todos os irmãos que estão no mundo aí afora. Não esmoreças entre os pesares da incompreensão, das tentações e das provas aflitivas e rude. Crê no poder divino que Deus criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem. Confia a certeza de que chegarás, sob a generosa proteção celeste, à frutificação da verdadeira felicidade. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a sua lavoura. Deus está com todos nós em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Para legiões de criaturas, essa obra de benemerência completa e oculta é a fórmula para restaurar a confiança em Deus, cujas leis de amor funcionam como marca do anonimato, em bases impessoais. Por dedicação ao bem, almas inúmeras encontram a cura de males, o esquecimento de sombras, a significação da utilidade pessoal e a equação ideal ao contemplamento de viver. Quando a inconformidade ou monotonia lhe desfigurarem a paisagem interior, dinamize o seu poder para auxiliar. Sacrifícios. Se você semear sacrifícios, vai colher sorrisos. Posses, dê suas posses, ofereça a sua hora e receba a alegria do próximo em troca. O amor, repito, é o reflexo de Deus, que compadece de todos, que possui o amor infinito com quem nos ama. Determinou que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta em nossas consciências, de acordo com as nossas obras. Sejamos os trabalhadores da última hora. O salário será o mesmo daqueles que começaram a trabalhar na primeira hora. E esse salário nada mais é, minha gente, que a paz de consciência. Então, chegando em casa hoje, beije os seus filhos. Digamos a nossa parceira ou parceiro ou nosso marido: você sabe que eu amo você. Sabe que cada vez que você é a pessoa que mais me preenche. Mas se por acaso não sintamos isso, digamos, para que possamos sentir. Tudo começa no pensamento, depois vai para a verbalização, depois vai para a ação. E logo estaremos trocando carícias com os nossos familiares. E logo estaremos resgatando aquele amor que causou a união do casal. Nosso pensamento precisa ser rico de misericórdia, porque a humanidade depende da humanidade. Nós nos necessitamos. Deus colocou uma regra que é imutável. Temos que evoluir. E para evoluir, o único caminho é amando ao próximo. É um para com o outro. Este é o caminho. E nos mandou Cristo para nos ensinar este caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele nos falou. Jesus tinha tanta alegria em partir o pão, porque quem não sente alegria no cotidiano, nas coisas mais simples, não sentirá nas coisas espirituais.
Precisamos ter alegria para cumprir os deveres mais elementares da vida. O nosso desafio é tomar banho com amor, almoçar com os companheiros de trabalho com amor, é andar com amor, é conversar com as pessoas por amor, é ouvir as pessoas legitimamente com amor, porque desejar o celeste qualquer um pode desejar. O difícil é trazer o celeste para o nosso cotidiano. Há um encanto todo particular em sermos protagonismos do agir pelo próximo, de vermos a vitória do próximo. E muitas ocasiões não nos falta no nosso cotidiano. É só nós estarmos atentos na vida para as oportunidades do trabalho. Jesus, o modelo divino, enviado por Deus à terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu mistério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem se preocupar de ser amado e auxiliando qualquer ideia sem esperar recompensa. Ensinou-nos que, nos amando, permite que o Senhor caminhemos até Ele. Dentro do prazo que cada um escolher, podemos gastar toda a eternidade. E se impensadamente nós vamos para o caminho do mal, teremos a eternidade para nos reconciliar com o bem, pois essa regra da evolução espiritual ela é imutável. Quis Deus, em sua sabedoria e bondade, que o homem chegasse por sua própria experiência a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse do seu esforço e da sua vontade. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive mais ou menos tempo e, consequentemente, tem maior ou menor aprendizado, tem maior ou menor experiência, além do livre-arbítrio, que nos compõe a nossa vontade de querer ou não obrar em favor do próximo. Vemos assim, silenciosamente, os céus nos esperando, aguardando a evolução de todos nós e respeitando a decisão de nossas consciências, porque todos nós teremos que evoluir. Gostaria de dizer a todos que vale a pena amar. Se você não é amado, não importa. O importante é quando ama. Não se preocupe com seus inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é você não ser inimigo de ninguém. Não carregue com você a raiva, o ódio, a indiferença. Deixe para trás. Se alguém não gosta de você, é problema dele. Mas quando você não gosta de alguém, é problema seu. Se alguém tem raiva de ti, é problema dele. Mas quando você carrega a raiva contigo, você que está tomando o veneno. Então ame, seja qual for a circunstância. O amor é o ingrediente da plenitude. Ame também a você. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. Porque amando-se você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas, em se tornar tolerante, em se tornar compreensivo, em ser fraterno. Quão difícil é pregar o amor em todas as circunstâncias. Então, como Jesus nos disse, em todas as suas passagens, ele nos deu um único ensinamento, em diversas formas diferentes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o caminho da evolução, esse é o caminho da luz, esse é o caminho para conseguirmos chegar até Jesus e, quem sabe, um dia vislumbrar até o Pai Criador. Ame ao próximo como a si mesmo. Obrigado.